Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de obras, eu sou o Wesley e hoje é o dia que a gente vai responder a pergunta dos nossos inscritos. E se você tem alguma dúvida em relação à construção e quer tirar essa dúvida aqui com a gente, é só você botar aqui nos comentários, né, qual é a sua dúvida. Ao longo do tempo eu vou juntando e a gente vai fazendo outros vídeos como esse. E a primeira dúvida que nós vamos responder é a dúvida do Samuel. Ele diz que aqui, estou com uma dúvida. Custo da construção de uma casa por conta própria, direto com o pedreiro, com o padrão normal, sem contar os muros, fica com um valor próximo ao do Cube ou menor? Samuel, vamos por partes aqui. Primeiramente, esses dois valores, eles são valores de referência. Então, tipo assim, você pode fazer o cálculo e tentar ver mais ou menos quanto vai custar uma obra. Porém, mesmo construtoras têm dificuldade de calcular o valor real de uma construção. Isso é fato, tá? Existem muitos detalhes atrelados, coisas que estão ali nesse valor que você vai tirar de acordo com a construção que você vai fazer, coisas que você vai adicionar. Às vezes você vai calcular ali um valor menor em cima em determinadas áreas. Tem áreas que você vai calcular um valor maior. É muito difícil alguém acertar esse valor e dizer assim, a casa vai custar X, e ela custa X. Até mesmo porque uma obra, vamos supor, leva 6 meses. Nesses 6 meses, o valor do Cube vai variar, o valor da Sinap vai variar. Então, tipo assim, são referências. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, essas referências é bom pra você ter uma noção quanto custaria uma casa. Esse valor é o valor que normalmente as construtoras vão usar, principalmente o Cube, tá? É o que é mais usado. Por quê? Porque eles vão colocar um valor acima, 30, 40% em cima do valor que foi calculado ali da construção, para que eles possam ter a margem deles, né, para poder trabalhar, para poder fazer a obra para você. Se você tá trabalhando por conta própria, você já perde esses 30, 40% a mais e você já economiza. O restante você vai economizar no seu dia a dia da obra. Por quê? O Cube, por exemplo, ele considera que todo trabalhador que vai estar trabalhando na sua obra, ele tem carteira assinada. No caso, normalmente não é isso que acontece quando você trabalha ou quando você contrata pedreiro por fora. Normalmente você vai trabalhar ou empreitada ou a diária. E de qualquer uma dessas duas formas, normalmente você não vai pagar carteira assinada. Seja do eletricista que vai fazer um serviço que é pontual, o gesseiro, qualquer outro serviço que vai fazer, dificilmente você vai contratar alguém com carteira assinada. Então você já economiza ali. Fora isso, essas são algumas vantagens de você não ter tanta pressa de construir de uma vez. Se você tem dinheiro para construir tudo, vale a pena. Porém, se você não tem dinheiro para construir tudo e você vai dividir em algumas partes, você pode esperar momentos propícios. Por exemplo, esperar promoções que sempre tem. Black Fridays acontece, final de ano, tem virada às vezes de tá fechando um estoque, você aproveita uma renovação de estoque, ponta de estoque de piso, você consegue economizar. Então, tipo assim, você consegue se planejar de quando você vai gastar. Quando você tá com a empreiteira, por exemplo, o custo acaba elevando, porque, tipo assim, chegou na carface do piso, você vai ter que comprar piso independente de qualquer coisa, senão a empreiteira vai ficar parada e você vai perder dinheiro. Então, tipo assim, você precisa comprar naquele momento, né? E nem sempre a obra começa e ela vai ter as fases ali pensando numa época de promoção. Normalmente, a maioria das construtoras, quando vão começar, elas costumam começar a escolher, né? Se dá pra escolher o momento ideal é normalmente ali em março, que é quando acaba o período de chuva. E normalmente, dependendo da região que você tá, pode ser que seja outro local. Aqui, por exemplo, na minha região, março é o mais indicado, porque acaba o período de chuva, então normalmente começam as obras. Então, dependendo da velocidade, você não vai pegar e você perde uma Black Friday, você perde um outro momento de promoção que você poderia ter na compra de algumas coisas. Então, por isso que construir por conta própria acaba sendo, por mais que seja mais trabalhoso, você acaba economizando mais. E a segunda pergunta é do usuário IC9IH5JE 3P. Wesley, você acha que com 150 mil reais você constrói duas casas de 60 metros quadrados, sendo assim 120 metros quadrados de área construída? Lembrando que vou ter dinheiro disponível apenas para uma. Bom, a resposta vai depender. Por exemplo, o custo do terreno, ele é importantíssimo, não que você esteja contando aqui, eu acredito que você já tem o terreno aqui. Se o terreno for muito íngreme, se você for precisar regularizar o terreno, seja você cavar, ou seja você aterrar, seja você ter que construir um muro de arrimo ou não, isso vai impactar diretamente, são valores normalmente bem altos. Há outro ponto que pode fazer com que essa obra tenha um valor mais alto ou mais baixo, como que você vai poder estruturar o seu alicerce. Você vai poder fazer uma sapata rasa ou precisa ser uma profunda, contando aqui que seja o melhor cenário, que você possa fazer uma sapata rasa, né, pensando aqui em casa-terra, tem sim como você chegar nesses valores. Principalmente que a gente tá falando aqui de uma casa de 60 metros quadrados, uma casa pequena, né, é uma casa tamanho ok, não é uma casa muito grande. Aqui 60 metros quadrados, a gente tá pensando aqui numa casa térrea, a gente não tá pensando num sobrado. Então a gente tem algumas vantagens de tá fazendo uma casa térrea. Você pode fazer uma estrutura bem menor, mais leve. E aí, dependendo de como for na sua região, e aí a gente tem que sempre pensar na região que a gente tá, que eles têm vantagens dependendo da região. Então tem locais que você vai ter muita facilidade de encontrar, por exemplo, tijolos ecológicos. O tijolo ecológico aqui, pra você, seria uma mão na roda, porque ele é muito bom pra casas térreas. Você vai ter uma estrutura bonita, boa, prática, dependendo do que for, você
mesmo pode ajudar na estruturação, você só precisa ir de um engenheiro para poder te ajudar, né, no cálculo estrutural que você vai fazer, mas uma casa térrea não precisa de muito cálculo, tá? Mas ainda assim é importante você ter esse cálculo. E ela basicamente é praticamente Lego, você mesmo pode montar, tem as fases certinhas de cada parte, então são coisas que são bastante interessantes que você pode utilizar na construção da sua casa, e isso pode ser uma grande vantagem para você. Então vale a pena você pesquisar por aí. Mas mesmo se não for isso, uma casa numa construção convencional, você ainda consegue chegar a valores próximos. O que vai diferenciar ali nos 75 mil que você vai colocar em cada uma delas é o nível de acabamento. Cara, o acabamento é algo que vai subir muito, porque você pode comprar, principalmente casas pequenas, casas de 60 metros quadrados, você tem uma vantagem muito grande, por exemplo, na hora de botar acabamento, porque você pode comprar às vezes em ponta TikTok, pisos baratos, às vezes você vai encontrar pisos bons aí por 25, 30 reais o metro quadrado, porque você precisa de pouca quantidade. Quem tem uma casa muito grande, uma casa aí de 100, 200 metros quadrados, vai ter dificuldade, por exemplo, de encontrar pisos em ponta TikTok que consiga cobrir a casa toda. Então essa é uma das vantagens, eu acredito sim que você consiga nesse valor. E a última pergunta é do José Gomes. Eu tenho um sítio com água e energia elétrica na propriedade e tenho 60 mil para construir essa casa. Bom, acredito que você esteja querendo saber, né, se tem como construir com esse valor. A resposta é, bom, depende, esse valor é bem complicado. Ele é um orçamento muito puxado. Nesse caso, você vai depender de outros fatores. A localidade, ele é extremamente importante para isso. Não só como a outra pergunta, né, da questão do terreno, saber como vai estar ali, mas saber utilizar as próprias vantagens que você tem ali na sua região. Pode ser que nessa região que você tem a sua propriedade, você tenha, por exemplo, uma abundância de bambu, e aí você pode buscar alternativas de construções que utilizam bambu para substituir a ferragem. Isso existe, tá? Mas você tem que estudar para ver se na sua região já utiliza, porque é bom você ter profissionais que já trabalham com esse tipo de construção, que são construções ecológicas que você consegue utilizar a própria estrutura, o que você tem em volta, né, do seu terreno, na sua propriedade, para baratear o custo da construção, tá? Isso não é nada absurdo, tem norma para isso também, então você pode buscar essas alternativas. Uma outra coisa que você pode buscar aí na sua região é usar taipa de pilão. Você vai usar ali moldes para poder fazer, né, a subida das paredes, utilizando o próprio solo, e aí você precisa ver, porque precisa ter uma composição correta do solo, que é uma técnica que você vai economizar muito, você mesmo pode produzir, ou chamar alguém também, né, que já esteja especializado. É sempre interessante, né, às vezes a gente fala em economizar fazendo a gente mesmo, mas ter alguém que já conheça a técnica, trabalhando junto, ele é extremamente interessante. Então vale a pena você, nesse caso, né, como você está num sítio, uma área maior, você buscar construções ecológicas. Tem muitas técnicas ecológicas interessantes e baratas, que aí eu acredito que com esse valor você consiga construir, tá? Mas lembrando que pode ser muito puxado aí, depende muito do tamanho da casa que você quer fazer. E se você gostou desse vídeo e quer deixar também as suas dúvidas, é só você lembrar de colocar aqui nos comentários. Coloca aí qual a sua dúvida que a gente vem aqui e responde no próximo vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até logo, até mais.